oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigado! Olá, papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó e também educadores do meu Brasil, as nossas queridas também educadoras, professoras do nosso Brasil. Estamos aqui nesse espaço maravilhoso dos educadores da Seitonet do Brasil para falar sobre educação. E olha que tema que me deram, hein? Educação da vida e as redes sociais. Que coisa, hein? Essa questão de rede social está mesmo pegando bastante forte, não é verdade? A gente sabe, né, que hoje em dia muita gente tem acesso a tablets, celulares, cada vez mais celulares e celulares e celulares. Cada vez mais cedo as crianças estão tomando, né, contato com o celular. Eu vejo mamães babando, papais, vovós, vovôs, dando um celularzinho para o seu bebezinho e achando que aquilo é o máximo, que ele está realmente, que a criança aprende muito rápido. Nossa, que coisa fantástica, né? Como ele aprende rápido, ele aprendeu a mexer mais rápido que eu. E se orgulha disso. Meu Deus, aonde nós estamos indo? Será que o Marcos é uma pessoa ultrapassada que vai falar, vai se posicionar contra a tecnologia e de lado as redes sociais, ou de lado não, né? E por tabela, na verdade, das redes sociais? Será que eu, Marcos, é que de repente resolvi olhar para esses equipamentos com certa desconfiança e dizer que eles realmente estão causando um grande mal para as nossas crianças? Um grande bem, sem dúvida alguma. As redes sociais causam, né, para o impacto delas positivo é maravilhoso, quando a gente pode, a partir da rede social, criar grandes, um veículo muito grande de disseminação de ideias maravilhosas, mas, né, também podemos, e sabemos que não somos nós só os criadores das tais fake news, e podemos viciar as pessoas, não é? Viciar as crianças e os filhos e ficar viciados naquele mecanismo da rede social. E por que isso acontece, não é? Por que será
que a gente fica amarrado nessa situação. Existem agora já várias pessoas estudando, né, universidades seríssimas, estudando os efeitos da exposição precipitada aos computadores, tablets e principalmente agora os smartphones. E também existem muitos estudos que mostram, não é, as consequências desta exposição cedo. E a gente vai falar um pouquinho também das redes sociais, que são muito boas por um lado e também muito maléficas por outro lado. Por um lado, elas podem ajudar a prevenir violência, mas por outro lado também elas podem deliberadamente, ou seja, de caso pensado, como diriam os antigos, propositalmente, enviar uma infinidade de falsas notícias, que são as famosas fake news. Aliás, uma boa notícia aconteceu recentemente quando grandes empresas, gigantescas empresas mundiais, multinacionais, essas empresas se reuniram com uma rede social conhecidíssima dos brasileiros, porque somos um país viciado nessa rede social, se reuniram com os executivos dessa rede social e disseram: nós vamos retirar todo o investimento publicitário na sua rede social. Ficaram apavorados, fizeram uma reunião, aquela reunião do deixa disso, não apresentaram, a rede social não apresentou nada de concreto. E o que eles desejavam, as grandes empresas multinacionais? Que essa rede proibisse, ou aliás, perdão, não é proibisse não, que essa rede parasse de usar os robôs que ela tem para propagação de fake news, de falsas notícias. Pressionou, eles foram com um plano vazio, inócuo, e as grandes multinacionais retiraram o dinheiro desta rede multinacional, na verdade rede social, né? E é uma multinacional, uma rede social, e a rede social ficou apavorada e agora começou, são notícias recentes, não sei quando você está vendo esse vídeo, começou a ir atrás de pessoas e também de gente que tem robôs que propagam fake news. Mas a rede social gostava desse movimento, né? Agora, é claro, essa iniciativa foi das grandes redes, das grandes empresas, das multinacionais, deveria ter sido nossa. Nós é que deveríamos ter dado um basta nessa história toda, tá bom? Então eu já dou uma introdução assim para dar uma chocada em você, educador, educadora, você que é pai, mamãe, vovô, titio, titia. E eu vou me basear aqui em 2 livros, né? O Educação do Filho de Deus, volume 1, escrito pelo professor Keio Kanuma, mas claro que na época do professor Keio Kanuma não existia rede social, nem existia internet, nem nada, mas a gente consegue fazer aí uma inter-relação com o pensamento que ele traz aqui no livro. Vou usar também o Educação do Filho de Deus, volume 2, todos os livros disponíveis na nossa livraria virtual, Educação do Filho de Deus, volume 1, volume 2 e outros tantos livros, tá bom? Aproveitando, curte a página nossa aí do YouTube, dá uma curtida nela, um like aí, e também ativa o sininho para você receber as notificações do nosso canal, tá bom? Eu vou me basear também num artigo que está nessa revista aqui, Fonte de Luz, que é uma revista direcionada à família e aos homens também, não é? Esse artigo é da revista de dezembro de 2019. Eu escrevi esse artigo, estou trazendo não porque eu escrevi em si, mas porque fiz uma pesquisa a partir de um pedido dos amigos que trabalham na fraternidade, de escrever um pouquinho sobre essa questão do impacto das redes sociais e das mídias eletrônicas na vida das pessoas, né? E eu fui até essa pesquisa e eu quero trazer aqui para vocês, eu vou lendo um pouquinho, se você quiser adquirir a revista, você encontra na nossa livraria virtual. Se tivermos com as atividades presenciais, você pode ir numa associação local nossa ou numa regional, os endereços estão aí na página da internet, tá bom? Então, veja só, a pergunta que eu começo a fazer aqui foi a pergunta que eu fiz para vocês. O que está acontecendo, né? Papai, tio, vovó, etc e tal, utilizando o celular para hipnotizar crianças. Então, a gente vai falar desde o início dessa história toda. Então, hipnotizando crianças mesmo. Comprando berços com suportes para smartphones e para tablets. Vai no restaurante, põe um tablet na frente da criança, enquanto os pais
estão se alimentando. Ou seja, os pais hoje não estão suportando mais serem frustrados. Essa é uma questão importante aqui, tá? Não gostam de ser frustrados. É uma geração, parece que não quer ser frustrada. A frustração faz parte tanto do processo de desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, pré-adolescente, de um adulto, como faz parte também do pai e da mãe. Porque ser pai e mãe também é abrir mão de certas coisas para poder cuidar da vida de Deus que está diante de você. Então, gestos como eu te amo, gestos como olho no olho, gestos como eu estou aqui, ainda são extremamente necessários na vida do ser humano. Você não está criando um filho, educando um filho para você. Você está educando um filho para a humanidade. E que tipo de humanidade este filho vai construir se não tiver a presença dos pais, a presença mesmo física? Então eu vejo assim muito triste, mas já existe um movimento contrário a isso, de pais e mães que adoram se exibir usando o filho com o seu tabletzinho na cara. E aí, justamente, eu faço uma outra pergunta, tá? Referente àquilo que eu falei. Mas existem pais e mães que estão no movimento contrário a isso. Eles querem tirar o acesso dos filhos às redes sociais, aos tablets, aos celulares, e deixar isso acontecer lá para os seus 15, 16 anos. Ah, impossível. Ah, impossível? Tá bom. Sabe quem são esses pais e essas mães? Eu vou dizer aqui. Os gurus digitais. Isso mesmo. Sabe quem são os gurus digitais? São os engenheiros, são os técnicos que trabalham lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e que justamente trabalham realizando a programação desses seus celulares, desses seus computadores. Está aqui na matéria, né? Eu fui buscar uma reportagem muito boa no El País, que é um jornal que você pode encontrar aí eletronicamente, e eu fui buscar a informação de um engenheiro chamado Laurent, Pierre Laurent, que já trabalhou em grandes empresas como a Microsoft, a IBM, etc., a Intel. Está citado na matéria, por isso que eu estou citando aqui para vocês, tá? E esse Laurent, né, esse engenheiro, ele diz assim, ó, qualquer um que faz um aplicativo, palavras dele, tá? Qualquer um que faz um aplicativo quer que seja fácil de usar, tá? Então veja só, ele está dizendo de uma mudança de modelo. Quando ele iniciou nessa carreira, existia um tipo de modelo de negócio por detrás dos aplicativos, redes sociais, etc. e tal. Qual era o tipo de negócio? Ele diz aqui, qualquer um que faz um aplicativo quer que seja fácil de usar. É assim desde o começo. Ok, não mudou ainda. Mas antes queríamos que o usuário ficasse feliz em comprar o produto. Ok? Olha só, a gente quer divertir a pessoa paga por aquilo, pelo aplicativo, etc. e tal, baixa um joguinho, brinca, etc. e tal, e a gente quer que a pessoa fique feliz com isso. Agora, estou falando de uma pessoa que está lá dentro da coisa, tá? Da IBM. Então, enquanto os papaizinhos moderninhos carregam bercinhos e a vovozinha, o vovozinho, dá o tabletzinho para a sua criancinha ou coloca no berço, esses caras que estão por dentro do que está acontecendo, ou melhor, por dentro do que acontece, por detrás da telinha que está hipnotizando a gente e o seu filho, eles estão dizendo o seguinte, ó, que no começo eles queriam divertir a pessoa, mas agora, com os smartphones e tablets, o modelo de negócio é diferente. Agora o modelo de negócio é diferente, tá? Diferente. O produto é gratuito, mas são coletados dados e colocados anúncios. Portanto, o objetivo hoje é que o usuário passe cada vez mais tempo na rede social ou no aplicativo, a fim de coletarem mais dados seus e colocarem mais anúncios. E mais ainda, que não estava nessa matéria do país, conhecer o seu perfil de pessoa para, inclusive, direcionar o seu pensamento para você, por exemplo, escolher determinado candidato em detrimento do outro, porque os robôs dessas redes sociais
na verdade, né, o que se chama inteligência artificial, os algoritmos, eles conseguem traçar um perfil seu e mandar para você somente mensagens que vão ao encontro daquilo que você pensa e não fazem você pensar diferente ou discutir aquilo que você pensa. Né? Será que o que eu penso está certo ou errado? Fazer o famoso debate que a gente faz, o diálogo com o outro, porque a gente só cresce, só aprende, se dialoga. E o diálogo existe justamente para que a gente reveja os nossos pensamentos, mas não é esse o propósito. Né? E ele vai dizer assim, ou seja, a razão de ser do aplicativo é que o usuário gaste o máximo de tempo possível diante da tela. Eles são projetados para isso. Eles são projetados para isso. Então, para que é projetado uma diversãozinha para a criança? Não é simplesmente para diverti-la, nem educá-la somente. Né? Os gratuitos são feitos para quê? Para que a criança fique cada vez mais viciada naquilo, para que a criança cada vez mais não consiga se livrar daquilo, e aí você vai estudar neurociência, você vai ver que aquilo tem a ver com a questão de conexões neurais, e aí vai longe. E aí, veja só, a criança e até mesmo o adulto vão deixando rastros, a criança e o adulto vai deixando, né? A criança deixa rastro, o adulto deixa rastro, eles vão deixando rastros da utilização. E mais ainda, existe mais uma outra preocupação sendo estudada na Universidade de Harvard, onde os algoritmos passam também a controlar, ou a moldar, melhor dizendo, a personalidade da criança. Então eu vi uma foto outro dia bastante chocante desse estudo que eu fiz, com um grupo de crianças sentadas com um smartphone na mão, telefone celular na mão. E aí a cientista perguntava, o que é que vocês estão vendo? Ah, estamos vendo crianças brincando num celular. Ela disse, não, vocês estão vendo crianças sendo moldadas para agirem de acordo com o que o algoritmo quer. Eu vou repetir de novo. Nós estamos vendo crianças sendo usadas para agir conforme o algoritmo deseja. Então a criança não abre uma janela para uma oportunidade. Ela abre, na verdade, ela restringe, na verdade, a janela mental dela e, através daquele mecanismo muito primário de estímulo e resposta, a criança vai, de repente, querendo, digamos assim, agradar o algoritmo, agradá-lo. Né? Ou seja, porque se você aperta aqui, você vai para aquele lugar. Se você aperta aqui, você vai para aquele outro lugar e não deu certo. Vão manipulando a mente da criança, e esse estudo da Universidade de Harvard chega a dizer, por exemplo, que daqui a alguns anos, essas crianças que hoje estão com 5, 6 anos, 7 anos de idade, ou menos até, porque estão mais precocemente expostas aos celulares cada vez mais cedo, elas vão querer agradar o algoritmo. Então, olha o caso, olha só o que pode acontecer. Pega o telefone celular e diz assim, olha, hoje eu vou passear, para onde que você acha que eu devo passear? Olha, eu vou vestir essa roupa, logo, logo vai ter isso. Tá bom assim? Ah, você acha que aquele meu amigo gosta? Isso eu estou falando de uma realidade que está diante de nós. E aí papai e mamãe vai dizer, peraí, então essa criança, para que ela vai precisar do pai e da mãe? Para que ela vai precisar de uma pessoa ao lado dela? Nós vamos formar pessoas totalmente centradas em si mesmas, egoístas e egocêntricas. Isso eu estou falando de uma exposição precoce. Eu estou falando de um fator, claro, que existem muitos outros fatores que moldam como diz, a personalidade da criança. Mas ainda hoje se sabe que o contato físico, por exemplo, com a mãe, o cheiro, a cor do cabelo, o abraço, o afeto, existem pesquisas científicas de verdade, sérias, que mostram que isso, na primeira infância, é o que determina a personalidade da pessoa. Então, eu não estou falando de algo que está indo contra uma tendência, eu estou falando de algo que a ciência nos está alertando.
Então, essa criança, por exemplo, ela não vai mais precisar, por exemplo, de uma opinião de alguém. Bom, isso já está acontecendo, a gente está vendo conflitos acontecerem nos lares, né? Na sua casa pode estar acontecendo isso, que a criança, né, o adolescente olha para o pai, esse aí não sabe nada. Mas para quê? Isso aí, já havia conflito entre gerações, né? Você imagina agora, onde a pessoa pode dizer o seguinte, como é que faz tal coisa? Deixa eu perguntar aqui para o tal buscador, e vamos ver o que o buscador disse. Eu não preciso mais consultar o outro ser humano. Gente, isso é grave. Isso está envolvido dentro do trabalho das redes sociais e dentro dos buscadores de internet. Eu estou dando um panorama geral do que acontece dentro desse mundo virtual. Vocês sabem qual é uma das pesquisas mais procuradas no Brasil, dentro de um grande buscador aí? Como se faz arroz e feijão. Você imagina. Antes desse buscador, você podia perguntar para alguém, a pessoa dava uma dica, você discutia, etc. Tal. Então, eu não estou contra isso, porque assim, é maravilhoso, não tenha dúvida, você tem de tudo lá dentro. Então, se bem aplicado, se apresentado para uma criança no momento certo, para um ser humano que já desenvolveu, né, o seu juízo moral, e segundo os estudos psicogenéticos, o juízo moral se desenvolve ou está maduro só aos 21 anos de idade, e não é à toa que se dizia a idade do juízo, né? Aos 21 anos de idade está completo o juízo moral, mas antes, claro, você pode antecipar isso através de um bom relacionamento humano, de um bom contato com o papai e com a mamãe. Então, quando você estimula isso, não há problema nenhum. A pessoa vai saber utilizar a rede social com uma destreza total, com uma habilidade grande, vai saber se defender dos ataques vindo de propagandas, de falsas propagandas, de fake news, de notícias falsas, etc. e tal, e vai poder utilizar aquilo que tem de melhor, que são os relacionamentos, encontrar os amigos, rever amigos, fazer as famosas lives com as pessoas, poder promover coisas boas, e aí uma infinidade de coisas maravilhosas que está nesse mundo virtual indiscutivelmente, ok? E mais um alerta, né? O vício nessas redes sociais e nesses tablets, desde cedinho, nos smartphones, né? Bloqueia uma das habilidades mais impressionantes do ser humano, que é justamente a atenção. Né? A atenção é uma janela, né, por meio do qual o cérebro percebe o mundo, consegue se fixar. Né? É a partir de estímulos que recebe do universo que o rodeia, né, que é o seio da mãe, é o choro, as canções que a mamãe canta. Geralmente as mulheres fazem esse papel, né, e fazem muito bem, por sinal, que você vai, então, desenvolvendo a habilidade tremendamente complexa, que é controlar a própria atenção. Né? Então, montar algum joguinho, olhar aquilo com calma, etc. e tal. Quando você expõe muito cedo a criança a um smartphone, tablet e tal, o que acontece? A criança, né, não desenvolve essa capacidade de concentração. Ou seja, quanto mais exposição ao virtual, menor a concentração, né, no real. Quanto mais exposição no virtual, menor a concentração no real. Então, quando a criança interage com pais, irmãos, avós, etc., tal, seja brincando, desenhando, realizando tarefa lúdica, tal, o cérebro recebe estímulos, estou falando de pesquisa científica, tá? E a atenção se volta para as pessoas com quais está interagindo. Tá? A minha atenção se volta para quem eu estou interagindo. Quando eu estou diante da tela, seja até mesmo a televisão, etc., tal, o computador, a tela captura a atenção da criança e faz todo o trabalho. E se os pais usam o celular como estratégia de distrair o filho na hora de comer, tá? E outras tarefas que exigem esforço, o que acontece? O cérebro vai aprender que toda vez que é necessário, né, que for necessário esperar, concentrar-se ou se esforçar, terá permissão para se distrair. Então, o que acontece?
Quando eu estou concentrado em algo que tem um tempo para se promover, para acontecer, e quando tem pessoas, a minha relação com o tempo é outro. E a minha concentração é outra. Ali na telinha está tudo pronto, basta apertar os botões. Então o que acontece? Eu estava conversando outro dia com uma amiga minha, que é a Susan, lá de Curitiba, ela dizia que a neta planta um feijãozinho e ela queria que o feijãozinho nascesse como nasce no tablet, como nasce no aplicativo dela. Aperta um botão, né, põe lá, pum, caiu a semente e já começa. Então a criança começou a ficar desesperada, porque aquilo não nascia. Lá, eu ia falar lá atrás, não, lá na frente, crise de ansiedade. Ansiedade gera medo, medo gera depressão, depressão pode gerar suicídio. Crise de ansiedade. As coisas têm que acontecer imediatamente. Na hora que está acontecendo, na velocidade, perdão, que está acontecendo no celular. Veja a dinâmica. Veja a dinâmica. Na velocidade que está acontecendo no celular, que não é a velocidade real. E se não é a velocidade real, me causa ansiedade, porque eu quero que aquilo aconteça na hora, naquele exato momento. Isso vale para tudo. Tem outro dia um amigo meu também falou que, acho que um sobrinho foi visitá-lo, né? E eles estavam lá na casa, conversando, etc. E ele queria sair para brincar fora, lá no quintal, e estava chovendo. Aí só, não dá para ir agora lá no quintal, porque está chovendo, vamos esperar a chuva parar. A criança foi na janela e começou a apertar uma maçanetinha lá, tinha um botão, um pininho, começou a apertar o pininho. Aí que eles foram perceber que ele estava achando que estava o quê? Numa tela, estou falando sério isso, estava numa tela, né, de um aplicativo, provavelmente na cabecinha dele, querendo apertar para ver se mudava o tempo para ele brincar naquela hora. Olha onde nós estamos chegando. Então, percebe que eu não estou contra a rede social, estou dizendo contra a exposição da rede social, que os gurus do Vale do Silício, as pessoas do Vale do Silício, matriculam, inclusive, seus filhos em escolas que não têm tecnologia. Não tem tecnologia. Vejam vocês. Então, ora, alguma coisa tem aí para a gente desconfiar. Concorda? E a gente vai caminhando para o final aqui deste... Depois vocês podem ler se quiser, né? A revista de Fonte de Luz, dezembro de 2019. Tem a matéria completa, depois tem também os links que você pode consultar, as matérias que a gente foi consultar, não é? Então, isso pode causar na criança, quer dizer, uma aceleração, uma ansiedade, porque as coisas não se resolvem naquele momento. Então, como eu falei, existem momentos que a gente pode promover isto com a criança, né? Deixar a criança utilizar uma dessas ferramentas, mas quanto mais tarde, melhor. E tem que pagar o preço para isso. Filho, eu te amo, mas eu quero usar o celular. Agora, não. Por que não? Por que não? Bom, por que não? Por que não? Você quer justificar? Olha, porque eu te amo, eu sei que isso tem um período certo para você aprender a mexer, então você vai aprender a mexer no período certo. Não. Vai chorar, vai berrar, vai cansar a gente. Você chega em casa, você quer assistir seu jornal, você quer jantar, você quer esticar as pernas. Você, papai, mamãe, vovô, quer fazer um monte de coisa e a criança demanda tempo. Se teve filho, paga o preço. Senão, não era para ter. Paga o preço, porque está diante de você um presente que Deus te deu. Uma vida de Deus que está diante de você. Como que você vai tratar essa vida de Deus? Afora isso, como você vai preparar esta vida de Deus que está diante de você? Você vai encobri-la com uma série de equívocos, e aí vai prejudicar toda uma sociedade? Então tem que pagar o preço, tem que sentar, tem que brincar, tem que conversar, tem que olhar olho no olho, e tem que dizer, não, não vai. Ah, mas o meu amiguinho já ganhou. Bom, o seu amiguinho tem o pai e a mãe dele, você tem o seu pai e a sua mãe, que sou eu. E se a vovó e o vovô que cuidam,
atenção, vovô, vovó, titio, titia. Se vocês cuidam, bom, a menos que o seu filho, sua filha, não quiseram esta criança e acabaram deixando totalmente com você, que existe esse caso, mas é raro, né? Se deixaram só por sua conta, então assuma e diga, não, porque você é meu neto, eu cuido de você e a partir de agora as coisas serão assim. Se você cuida porque o seu filho saiu para trabalhar, sua filha trabalha, etc. e tal, você vai usar a seguinte frase com a criança quando for dizer para ela, não, você não vai fazer isso. Você vai dizer simplesmente para ela, dizer o seguinte, não, porque o seu pai e sua mãe não permitem. E espero que o papai e a mamãe não permitam. Porque aí você, vovô e vovó, tem que chamar os dois, se eles forem daqueles pais e mães que já tacam-lhe o celular na cara da criança logo cedo, você vai dizer, ó, é o seguinte, ó, aqui tem uma regra, nós vamos combinar o negócio, tá? A linguagem que vocês falarem eu vou falar também, mas se for para falar algo que contraria o que é bom para a criança, esquece, eu estou fora dessa questão de ajudar. Ah, mas meu filho, coitadinho, diz a mamãe do marmanjão que tem um filho aí. Ah, mas meu filho, coitadinho, ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar, eu tenho que cuidar dele, porque senão ele não trabalha. Escuta, começa a negociar essas coisas aí, tá certo? A menos que a gente cuida dos nossos netos com outras intenções, né? Com aquela intenção de ficar paparicando demais, compensando coisas que deixei de fazer com meu filho e com a minha filha, então eu vou compensar no neto. Cuidado, você também, vovô, vovó, titio, titia, tem um presente de Deus na sua mão, você está criando esse presente de Deus para a humanidade e para ele próprio, porque depois, lá na frente, vem o preço. E eu vou dizer o preço agora. Vou dizer o preço para vocês. Eu digo aqui, olhando para você, quantos jovens, incluindo crianças, mas eu vou falar jovens, de adolescentes para jovens, vou tirar da estatística crianças, se suicidam no Brasil por dia? 35 por dia. Está duvidando? Vai lá no buscador e confere o que eu estou falando e vê se vai em lugares sérios. Não vai logo na primeira página que o buscador te manda, não. Procura organismos oficiais do Brasil. 35 por dia. Quer que o seu neto, desculpa ser duro assim com você, que o seu filho entre nessa estatística? Não, então ouça o que nós estamos falando na Seitonia. Trate ele como um filho de Deus e respeite-o. E negocie com o seu filho o que é certo para o seu neto. E se você cuida dos seus filhos, então faça o que é o certo para este filho de Deus. E o que é o certo? Bom, aqui já está a dica, claro, né? O certo, bom, vamos lá. Aqui no livro Educação do Filho de Deus, deixa eu ver se eu começo pelo... Né? Ah, sim, vou começar aqui pelo volume 2, tá? Ele vai dizer, por exemplo, ele vai contar a história de uma senhora, né, que educava o filho, e esse filho não parava quieto. Esse filho não parava quieto. Tudo ele se interessava e depois logo ele largava. Então, a mãe, né, muito presente na vida desse filho, ela olhava aquilo como um estudo. Então, veja só, se seu filho já está nessa de estar viciado nessas coisas e tal, não adianta você querer tirar agora de uma vez por todas. Eu estou falando viciado porque depois você vai dar uma estudadinha particular, aí você vai ver que vício também, né, os aplicativos também geram vício. Ou seja, você não consegue se livrar deles, e aí isso a gente chama de vício. Então ela vai dizendo que ela olhava para aquele filho, em primeiro lugar, a postura correta de um pai e de uma mãe. Este filho não é meu filho, ele é filho de Deus. Este filho não é meu filho, é filho de Deus. Este filho é inteligente, este filho é capaz, este filho é maravilhoso. Então, este filho sempre está estudando. Então, olhar para a criança e pensar, tudo que ela faz é um estudo. Para um adolescente, tudo que você faz é um estudo. E dialogar muito com esse adolescente, dialogar muito com este filho. Tá? Então, ela dizia isso. Uma hora o menino se viciou em histórias em quadrinhos. E ela dizia, bom, tudo bem, estude bastante sobre história em quadrinhos e vamos... e se diplome logo nesse estudo. Então você pode, através, né, da sua grande sabedoria, começar a estimular este jovem, esse adolescente, essa criança, perguntando para ela o que ela se interessa em aprender e até usar, nesse caso, o próprio celular, o próprio aplicativo, o celular e as redes sociais,
para buscar respostas nesse sentido, porque a rede social também está recheada de pessoas muito boas e maravilhosas dispostas a ajudar. Então, outro dia, uma amiga nossa, né, fez então a pergunta para o filho: o que você gostaria de saber? Você tem alguma curiosidade? Né? Eu tenho um amigo também que fez essa pergunta e o menino queria saber sobre super-heróis da Marvel, sem problema nenhum. Por quê? Olha só que bacana. Vamos então pesquisar qual o super-herói que você mais gosta. É do Thor. Ah, então vamos lá pesquisar o Thor. Olha aí, o pai está se divertindo com o filho usando o que nós temos hoje. E aí eles foram pesquisar o Thor, e aí apareceu a palavra Escandinávia, o menino queria saber onde é que era Escandinávia, então eles iam anotando quem é o Thor, porque surgiu a figura do Thor. A Escandinávia, onde é que fica? O que é mito? O que é mitologia? Quais outros mitos tem? Aquilo foi longe e eles se divertiram muito. Chegaram, inclusive, a comprar jogos de tabuleiro que dizia sobre isso. É um pai que ama o filho e mostra que ama o filho. É um avô e vó, tio e tia que ama o neto, o sobrinho, e mostra que ama através deste gesto. E que maravilhoso o filho vai fazer. Vai crescer, né? Que ser humano maravilhoso que vai crescer. E a minha amiga, a criança, queria saber sobre frutas. Mãe, sabe o que eu quero saber sobre frutas? De onde vêm as frutas? Então vamos pôr lá uma perguntinha. De onde vêm as frutas? O que mais você quer saber? Eu queria saber se todas as frutas que tem no Brasil tem no mundo. Boa pergunta. E aí eles foram fazendo perguntas, e aí foi descobrir as frutas que tinham no Brasil, as frutas que foram importadas. Aí ele caiu nos nomes das frutas, olha que interessante, nos nomes das frutas que soam, parece coisa de índio. E né? Jabuticaba, maracujá, caju. E ele quis saber isso. Mas como é que a gente vai saber sobre essas origens dessas palavras? E foram pesquisar, acharam uma Guarani que está na rede social, né, tem uma página pública, e eles entraram em contato, né, o filho e a mãe, com esta Guarani. E olha, meu filho tem uma pesquisa sabendo das frutas, tal, falou para ela, pitanga. E aí ele queria saber por que esses nomes. E aí ela foi explicando o significado de pitanga, jabuticaba, maracujá, caju, e aí vai embora, que tem palavra indígena que não acaba mais no Brasil, né? Jiboia, jararaca, jabuti, jacaré, e aí vai embora. E aí essa Guarani, né, essa Índia Guarani, falou, inclusive, de outras frutas que ele não conhecia, ou frutas que nós damos um nome e os guaranis atribuem outro nome. Olha onde isso foi parar. Utilizamos as redes sociais e utilizamos o desejo da criança em aprender. Então está aqui e tem o tempo passa muito rápido, né? Estou vendo aqui agora o meu tempo que praticamente já esgotou, né? E tem na página aqui do volume 1, que eu estou aqui com o volume 1, na página 90 e 91, na verdade, e tem uma relaçãozinha sobre como, né, trabalhar com o filho de acordo com a educação da vida, né? Então lá, conscientizar a verdade única, o homem é filho de Deus, ou seja, ter correto conhecimento da natureza verdadeira do seu filho, do ser humano, compreender direito o que é estudar e por que estudar, persistir no método de educar, contemplando, segundo o qual manifesta-se aquilo que contemplamos, despertar para a verdade, de que o mundo tridimensional é a manifestação da mente, viver acreditando que existem somente Deus e o que vem de Deus e o bem, enfim, uma série de dicas que estão aqui nesse livro, que embora antigo, tem muitas histórias bacanas e muitas dicas bacanas sobre os princípios que norteiam aquilo que a gente chama de educação da vida. Então é o Educação da Vida, volume 1, e o Educação... eu falei Educação da Vida? Não, perdão. Educação do Filho de Deus, agora sim, volume 1, Educação do Filho de Deus, volume 1, e o Educação do Filho de Deus, volume 2, tá bom? O que eu falei para vocês aqui está baseado nesses livros, sim. Tem pesquisas que eu fiz fora dos livros da Seitonê, porque o tema era muito atual, né? E pesquisas também fora, tá bom? Olha... Fica aí porque a gente volta já já com perguntas e respostas, tá bom? Eu volto daqui a pouco.
Pois bem, a gente tem uma pergunta aqui que chegou para a gente sobre uma questão bastante interessante. Olha, a pessoa pergunta o seguinte: eu fiz de tudo para que o meu filho não se viciasse no computador, na telinha, ele brinca aqui, né? Fiz de tudo. Tentei levar para parques, tentei levar para outras coisas do mundo real, mas não deu. Ele fica horas e horas e horas na frente da tela do computador. Tive até que comprar uma cadeira dessas especiais aí, né, que tem o nome aqui, para que ele não se prejudicasse na coluna. Ele está agora estudando assim, essa história de programação de gamers, etc. né? Muito bem, que mistério. O pai fez todo o esforço e não conseguiu tirar o filho. Então, primeiro porque eu não sei aqui se esse esforço foi feito na hora certa, no momento certo, desde criança, bancando aquela história não vai e não vai, ponto final. Segundo, pelo que eu estou vendo aqui também, o menino foi bem, ele já quer estar numa profissão ligada a isso que ele gosta, nada contra. E também eu gostaria de perguntar para esse pai também, que aí isso faz toda a diferença, se esse filho, ele socialmente convive com as pessoas. Porque você tem os dois casos, você tem meninos, meninas que ficam, né, parece que os meninos são um pouquinho mais afetos a essa questão, né? Nesse caso de gamers e de ficar lá viciado nas telas, não sei, também não tenho uma estatística para dizer que estou certo ou não, mas eu tenho essa impressão. E aí ele fica naquela fissura do jogo, mas em compensação, ele convive com a família, se os familiares chegam, ou se vão para uma festa, ou se vão passear, ele brinca, ele convive com a família. Meio reservado, mas não, então não tem problema nenhum, isso está ok. A gente precisa medir se essa criança continua se relacionando com os outros ou está somente no mundo virtual. Se ela tem um bom relacionamento na escola, com os amigos, se ela tem um bom relacionamento com a família, não tem problema nenhum. Isso é um aspecto para se levantar. Se tem problema e é um isolamento total, aí precisa tomar cuidado. Então, papai, mamãe, os avós, etc., precisam procurar ajuda, não precisam ficar apavorados, né? Quando eu digo procurar ajuda, pode ser de um especialista, de um psicólogo, né, que vai orientá-los, e no nosso caso também, não é? Você cria, nós vamos fazer uma oração agora no final, que é uma oração mútua, você vai criar uma imagem mental desta criança, desse adolescente, justamente fazendo aquilo que você acha importante ele fazer, principalmente com relação à convivência. Então, se ele não convive, você vai imaginá-lo convivendo, abraçando os amigos, você vai imaginá-lo a cena que ele está, de fato, convivendo com os demais. E um outro detalhe que eu queria contar para você, que é um caso que eu conheço pessoalmente. O que acontece? A criança foi educada pelos pais pelo medo. Então é assim, a rua já não é lá essas coisas para as crianças, tá? No tempo que a gente saía na rua para brincar na rua, tempo lá do famoso Metiolate, né? O Metiolate é aquele medicamento que, nossa, quando você estourava o joelho caindo da bicicleta, raspava o cotovelo, nossa, a mãe metia aquele Metiolate, você já saía apavorado. Aliás, você já ficava apavorado só de pensar que chegar em casa, a mãe já ia meter o tal do Metiolate, que aquilo dava uma dor, era impressionante. Eu lembro até hoje de eu indo na casa da minha avó com um machucado e ela lascou o Metiolate em mim. E então, a rua já não está propícia para brincadeira, ninguém pode sair mais na rua, então já está restrito. E esse pai, o que ele fazia? Bom, este pai, ele dizia para os filhos, né, que a rua era perigosa, né, que contava casos, por exemplo, de crianças que andavam na rua e eram atingidas por balas perdidas. Então criou todo um cenário na cabeça da criança. A criança tinha, bom, desde pequena, né? Eu vejo esse amigo meu, eu tentei alertar ele. Eu disse, gente, mas olha o que você está fazendo, meu amigo, isso aí, você vai criar um vício nessa criança. Deixei livros para ele tudo, mas não sei o que acontece, acho que o medo dele era maior do que o próprio, daquilo que estava dizendo no livro. Não sei se ele não tinha fé, não acreditava, eu também parei, desisti, né? Desisti não, ainda continuo junto, porque o final é feliz, tá?
não deu nada errado não, então fique tranquilo, tá? O que eu estou dizendo para você é o seguinte, aí ele perguntava por que o filho começou a ficar preso dentro do quarto e não queria sair do quarto. Ora, é óbvio, não precisava ser no quarto, ele pode ir para o quarto, porque lá está o computador dele. Ele vai no quarto e fica no quarto, lá no quarto o mundo é virtual e ele está seguro, ele se sente seguro diante daquela tela. Ele não imagina que por trás da tela pode ter todo um movimento que eu acabei de falar para vocês, quer dizer, né, de tentar viciar a pessoa naquele jogo, de tentar fazer com que aqueles algoritmos descubram os seus gostos e manipulem esse gosto por você, ou seja, te empurra para uma determinada tendência, descobrindo que você já tem aquela tendência e vai embora. Então, olha, é óbvio que a criança, quando é criada num ambiente que impõe medo a ela, não quer sair na rua. Então é preciso fazer com que esses seres humanos, aí, essas crianças, elas descubram que tem prazeres também dentro de casa, dentro dos próprios apartamentos, e também na convivência com o outro e com o amiguinho também. Porque às vezes eu também vejo pais assim, vós assim, tá? A criança arruma uma confusão, uma briga lá no apartamento, ou digo lá na área social do apartamento, vai correndo para o vô e para a avó, tem gente que vai descer para tirar satisfação. Tem gente que vai dizer, ai, o meu filho, a minha filha é muito injustiçado, etc. e tal. Tem que ensinar a criança a se defender, ok? Então, eu dei aquela estatística bastante triste que eu falei para vocês, e ela é real, né? 35 jovens se suicidando todos os dias no Brasil, por uma série de razões, não é só por isso que eu tratei aqui, mas o fato que isso também tem contribuído. Então, tratar o outro ser humano como um filho de Deus é nossa obrigação. O que é tratar como filho de Deus? É ajudá-lo a se desenvolver e a desenvolver todas as suas potencialidades. E não há ainda lugar melhor para desenvolver essas potencialidades que a família, o relacionamento humano, o estar com o outro, o brincar, o jogar, o divertir-se junto. A convivência. A convivência gera solidariedade e a solidariedade gera seres humanos maravilhosos, tá bom? Bom, o tema é largo, comprido, vai longe, e a gente então com certeza não esgota ele por aqui. Conforme prometido, nós vamos fazer então a meditação Shinsokan de oração mútua para você visualizar o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, o seu sobrinho, perfeito, abençoado por Deus, tá bom? Se você está chegando pela primeira vez, não se preocupe, siga com a gente esta oração mútua. Eu peço para que você feche os olhos agora, concentre-se, de olhos fechados, e una as mãos diante do rosto, preferencialmente com o polegar bem na altura do nariz, tranquilo, olhos cerrados, sorriso nos lábios, porque é uma bênção estar aqui nesse momento, e vamos iniciar a oração. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras para obter a orientação de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vinde a nós e realizai esta oração mútua de acordo com a sua vontade. E agora eu peço para que, se você vai dirigir a oração para alguém da sua família, para um filho, neto, sobrinho, seja quem for, pense nele mentalmente, visualize este filho, este neto, esta pessoa muito feliz, convivendo, estudando, participando das atividades familiares. Deixe esta mentalização bem firme. Se você estiver desejando receber a oração, então você vai mentalizar o seguinte: palavras a serem mentalizadas durante a oração. Então, se você deseja receber a oração para si próprio, mentalize continuamente as seguintes palavras durante a oração. Neste momento, sou envolvido, preenchido e vivificado pela luz de sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus.
Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já estou vivificado, agora sou perfeição, sou saúde, sou harmonia, sou alegria. Obrigado, obrigado. Então, você que está recebendo essa oração. Você que vai orar para uma pessoa, então mentalize as seguintes palavras. Você é filho de Deus e, como tal, está envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Você já está vivificado. Agora já é perfeição, é saúde, é harmonia, é alegria. Obrigado, obrigado. Oração. A partir deste momento, por alguns minutos, cada uma das partes repetirá continuamente em silêncio as palavras de oração que acabamos de mentalizar. Se você não lembrar, não recordar exatamente das palavras que acabamos de mentalizar, você pode criar as suas próprias palavras, mentalizar a sua própria palavra. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agradecimento pela concretização da oração. Por favor, acompanhem mentalmente. Deus, muito obrigado por ter atendido às nossas orações. Obrigado. Agora mesmo a oração foi atendida. Obrigado. Agradecemos o fato de nos ter escolhido como mensageiros do sagrado movimento de iluminação da humanidade
Nós, com os corações unidos, pedimos que possamos trabalhar em prol da concretização do reino do céu na face da terra. Obrigado, obrigado. Deus, sirva-se de nós conforme a sua vontade. Obrigado, obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da oração. Que maravilhoso, né? Estamos terminando aqui a nossa conversa da educação da vida. Quero dizer que os educadores também mantêm aí a sua página na internet. Você pode entrar no site sni.org.br e procurar o ícone Educadores para conhecer mais de perto o trabalho grandioso que o pessoal dos educadores da Centenário do Brasil está desenvolvendo. E também pode mandar um e-mail com suas perguntas, educadores@sni.org.br, educadores@sni.org.br. Com certeza você receberá uma resposta, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês, educadores de todo o Brasil, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, e espero reencontrá-los em breve em mais um encontro aqui da Educação da Vida. Muito obrigado! Confesso, nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seichonoye. É a obra de receitas delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ele surgiu do sonho de unir em um mesmo volume a praticidade de um livro de receitas, a doutrina da Seichonoye sobre o ato sagrado da refeição e o aval técnico de nutricionistas sobre a alimentação saudável. O resultado foi além das expectativas. Isso porque pudemos contar com a gentil colaboração de várias pessoas de todo o Brasil que nos enviaram receitas deliciosas, ricamente diversificadas e com um toque a mais. Todas pertencem às ricas memórias de cardápios preparados e desfrutados em família. Dá uma olhada nessas maravilhas da gastronomia caprichosamente ilustradas em um acabamento literalmente de dar água na boca. Bolos, yakisoba, risotos, shimeji, soufflés, bobó, pudins, pães, frutas e legumes com toques especiais, variados tipos de arroz e macarrão e mais uma enorme variedade de pratos vão enriquecer o seu cardápio diário e alegrar o dia a dia do seu lar, desde o preparo até o momento das refeições. Cada capítulo é aberto por um texto doutrinário de nossos maravilhosos preletores ou preletoras que possuem formação na área de nutrição. Iniciando com a revelação divina, a refeição da Seichonoye, os capítulos são abertos com orientações sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância de alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial. Vale ressaltar que o livro traz receitas de carne apenas de peixe e que a maioria delas é vegetariana, em consonância com o incentivo que a Seichonoye vem fazendo ao não consumo de carne por razões relacionadas ao desmatamento, à fome e à emissão de gases do efeito estufa, entre outras. Eis um livro que vai fazer o maior sucesso em família e entre amigos. Delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seichonoye. Acesse o nosso site www.sni.org.br em nossa loja virtual ou pelo telefone fixo 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado e bom apetite!